Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente vai ouvir um pouquinho da saudação de armas que, enfim, estão sendo disparadas, né? Alguns tiros em todo o Reino Unido e no exterior. First formal expression of that national mourning, this gun salute, as you say, of 96 rounds. Transmissão da BBC, a artilharia do cavalo real da Tropa do Rei, que vai disparar 96 rodadas, uma a cada ano da virada da rainha no Hyde Park, e em todas as estações de saudação, as rodadas estão sendo disparadas em intervalos de 10 segundos. Na Câmara dos Comuns, o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acabou de falar na sessão em homenagens à rainha Elizabeth II. Boris disse que em seu encontro final em Balmoral, 2 dias antes da sua morte, que a rainha era tão radiante, conhecedora e fascinada pela política quanto me lembro e tão sábia em seus conselhos quanto qualquer pessoa que conheço, se não mais sábia. O avião que leva o atual rei da Inglaterra, Charles III, e a sua esposa, a rainha consorte Camila, deixou o aeroporto de Aberdeen, na Escócia. O casal está a caminho de Londres, onde o rei deve fazer o seu primeiro pronunciamento oficial às 14h, horário de Brasília. O monarca se reunirá com a primeira-ministra Liz Truss antes de fazer o seu discurso à nação. É um voo, para ter uma ideia, né, de como está essa movimentação e acompanhamento pelos súditos, né, lá no Reino Unido. Esse voo está sendo rastreado por mais de 100 mil pessoas no flyradar.com. O funeral da rainha teve início logo após a confirmação da sua morte, nesta quinta, levará 10 dias até o seu final. A cerimônia vai ser realizada ao longo, então, desses dias, um cortejo que vai passar por 2 países. E o cortejo também vai sair de Balmoral em direção a um trem para Edimburgo, na Escócia, e de lá o corpo da rainha será levado ao palácio, residência oficial do país, num trajeto de trem, né, até a gente ter todos esses 10 dias de cerimonial. Eliane, queria tratar contigo, então, sobre essas homenagens, a importância da longevidade, da estabilidade da Rainha Elizabeth. É impressionante, né? Porque a Rainha Elizabeth, ela virou rainha quase por acaso, né? O tio que seria rei acabou casando com uma plebeia que era divorciada. Aquilo era impossível, né? Um rei casado com uma divorciada. Então ele abdicou do trono. Aí o pai dela assumiu, mas o pai dela teve um câncer de pulmão, morreu jovem, e ela assumiu com 26 anos de idade, uma menina ainda. E, imagina, ficou 70 anos. Nesse tempo, a Rainha Elizabeth, olha só, ela passou por 15 primeiros ministros britânicos, 15. Passou por 6 papas, 22 Olimpíadas, todas as Copas já realizadas no mundo. Pandemia de sarampo, pandemia de malária, de gripe suína e agora da Covid-19. Ela também passou pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria entre a então União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, a criação e queda do Muro de Berlim. Ou seja, a Rainha Elizabeth, que aliás tinha exatamente a idade da minha mãe, e a minha mãe foi sempre uma fã dela, acompanhou bem a vida dela todinha, né? Passou por tudo isso, e ela traz para o mundo, primeiro, um traço de sobriedade, de equilíbrio, de paz, de moderação. E o curioso é que aqui no Brasil a gente sempre dizia, né, quando alguém ocupava um cargo e não fazia nada, era um cargo só para inglês ver, a gente dizia, fulano é uma rainha da Inglaterra. Mas todos esses documentários, séries e filmes que estão saindo sobre a monarquia na Inglaterra mostram que ela, como chefe de Estado e não chefe de governo, realmente ela não tinha função nenhuma executiva, mas ela era muito presente na vida do Reino Unido. Ela acompanhava tudo, sabia tudo,
lia tudo e todas as conversas que ela tinha, ela estava muito bem preparada. Era uma mulher muito interessante que gostava de dirigir. Ela botava um lenço na cabeça, pegava o carrinho dela e saía dirigindo na rua, sem carteira, porque rainha não precisa ter carteira, nenhum guarda vai parar a rainha e rebocar o carro dela, né? Ela também gostava de cavalgar, gostava muito de cavalos, né? Era uma figura muito, muito interessante. Um momento ruim da vida pessoal dela foi a relação conflituosa com a, então, Lady Di, né? A princesa Diana, né? Tanto que a rainha demorou 5 dias para lamentar a morte da Diana, já separada do príncipe Charles. Mas, enfim, uma mulher que atravessou toda a vida moderna e do mundo, e quando a gente pensa em monarquia, para nós aqui no Brasil, monarquia é uma coisa muito démodé, a gente não consegue entender por que alguém nasce já predestinado a mandar no país, a ser o rei ou a rainha, né, e consumir tantos recursos públicos e tantos vestidos e coroas e joias, diamantes, etc., mas muitos países do mundo ainda vivem na monarquia, como o Japão, como a Espanha, né, como a Noruega, enfim, vários países ainda vivem na monarquia, mas a monarquia mais conhecida, mais focada no mundo é a monarquia do Reino Unido e portanto, a Rainha Elizabeth era a rainha mais conhecida, mais discutida e talvez mais amada do mundo. Ela deixa um grande vácuo e deixa também um país com muitas dificuldades econômicas. Bom, ainda na trajetória dela, longa trajetória de 70 anos, um momento marcante é a vinda ao Brasil dela em 1968, ali bem no começo daquele endurecimento da ditadura militar, mas aqui ela também se encontrou com outro rei, que foi o rei Pelé. Exatamente, né? A rainha... Aliás, você sabe que uma coisa interessante é que a rainha... uma das últimas providências da rainha foi mandar uma carta, uma nota para o presidente Jair Bolsonaro no bicentenário da independência do Brasil. Ela mandou uma nota muito simpática falando da alegria dela na vinda em 1968. Ela realmente deixou uma imagem bonita aqui no Brasil, né? Ela se encontrou com o rei Pelé, deu uma taça, um troféu para o rei Pelé no fim de um jogo. As fotos dela são sempre sorrindo. Meus amigos de Brasília, de muito tempo em Brasília, mandam fotos dela numa escola pública aqui no Distrito Federal. Ela sempre sorrindo, ela muito à vontade, ela gostou do Brasil. E ela, nessa mensagem, a última mensagem dela, ela lembra essa vinda dela em 1968. E ela conheceu 5 presidentes brasileiros. Não só o Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, naquele 1968, mas também o presidente general Ernesto Geisel, ambos da ditadura militar, e depois, na redemocratização, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Enfim, ela marca quando ela encontrava, ela via alguém, ela marcava muito, deixava um rastro de gentileza, de sorriso, e o próprio Pelé ontem tuitou uma homenagem a ela, que além de encontrá-lo, de dar esse troféu para ele, também deu eu não sei como é que é o nome, mas ela fez uma homenagem a ele também, com uma comenda do Reino Unido. Bom, Eliane, queria também te ouvir sobre a expectativa do rei Charles, inclusive para o Brasil, né? Eu até queria contar uma historinha, né? O rei Charles, ele tem uma relação muito forte com o meio ambiente. Ele tem um jeitão meio tímido,
né? Os biógrafos dizem que ele tinha uma relação difícil com o pai, o rei consorte, o Philip, marido da rainha Elizabeth, que ele tinha uma relação conturbada, que o pai achava que ele era um pouco fraco, um pouco tímido demais. Ele foi o primeiro membro da realeza que não estudou em casa, pelo contrário, ele foi sempre para as melhores escolas, conviveu com as pessoas na Inglaterra, e ele também serviu o exército, veio inclusive para a Guerra das Malvinas, etc., contra a Argentina. Enfim, agora Rei Charles, eu sempre penso no cantor, né, o Rei Charles. Nós vamos ficar falando sempre o Rei Charles, que não é aquele, o Rei Charles da música. Mas o Charles tem esse compromisso muito forte com a Amazônia, com o meio ambiente, com direitos humanos, com a escolaridade geral, né, com a inclusão social. Ele tem muitas boas causas, mas a causa do ambiente começa inclusive com o pai dele, que em 1992 o Philip veio ao Brasil e inaugurou aqui em Pirenópolis, pertinho de Brasília, uma cidade que eu vou mais de uma vez por ano, uma cidade antiga aqui de Goiás. O Philip veio a Pirenópolis inaugurar uma das primeiras, se não a primeira, reserva ambiental familiar. Se chama Reserva ou Santuário Vaga Fogo, tem uma cachoeirinha, tem toda a vegetação do cerrado preservada, produz geleias, copinhos de sucos, é um lugar muito interessante, e o Philip foi lá para a inauguração, imagina, em 1992. E o próprio Charles já veio ao Brasil 4 vezes. Na primeira vez, ainda solteiro, foi em 1978, né? E ele também veio em 1991 no governo. Primeiro, 78 era governo Geisel, depois ele veio, me parece que era governo Geisel, sim, em 1991. No governo Collor, em 2002 o governo Fernando Henrique Cardoso, e 2009 o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o Lula é o único dos candidatos que tem foto com a rainha e foto com o novo rei também, né? Ontem ele inclusive tuitou essa foto. E aqui no Brasil, numa das vezes com a Diana e na última vez já com a Camila, o Charles foi à Amazônia, sambou com a Pinar na Beija-Flor, no Rio de Janeiro, visitou favelas, visitou Tocantins, onde a Embaixada Inglesa também tem projetos ambientais, foi ao Pará, foi, claro, Amazônia, Brasília, etc., e ele até que andou bastante pelo Brasil. E eu conheci o Charles e a Camila num coquetel na Embaixada Britânica aqui em Brasília. Foi muito engraçado. Eu vou pedir licença a vocês para contar rapidamente. Posso, Heisen? Ah, sim. Agora a gente quer saber. Foi muito engraçado, porque foi na Embaixada Britânica, e aí a brasileirada aqui, né, a aspas de elite brasiliense, estava toda de chapéu, uns chapéus horrendos, todo mundo de chapéu, porque lá na Inglaterra se usa chapéu. Só que o protocolo é de que a pessoa visitante se adequa ao costume local. Então, toda a brasileirada aqui de chapéu, e chega a Camila sem chapéu. A outra coisa é que tinha chovido e o coquetel era nos jardins, todo mundo de salto alto, afundando ali na grama, no barro ali da embaixada. E a terceira curiosidade é que, apesar de toda a fama, né, da pontualidade britânica, Charles e Camila chegaram
mais de 1 hora atrasados. E, por fim, uma percepção. A Camila, eu sempre digo, né, o maior casamento do século passado foi o da Diana, com um vestido lindo, ela linda, tudo lindo, um conto de fadas. Mas o grande amor foi sempre, né, a grande paixão foi da Camila com o príncipe Charles. A Camila, que era mais velha, mais feinha, que não tinha o mesmo carisma e tal, mas foi a grande paixão e é até hoje a grande paixão do Charles. Eles viveram um grande caso de amor. E, pessoalmente, eles eram muito, muito melhores do que nas fotos e nos vídeos. A Camila era mais bonita, chegou bonita, agradável, simpática, sorridente. O Charles conversou com a gente, falou da Amazônia, das viagens dele por aqui, conversando, e eles deixaram uma bela impressão. E a gente, claro, que torce para dar tudo certo, lembrando que, novamente, que a crise econômica no Reino Unido é muito grande, que eles acabam de trocar o primeiro-ministro, a Liz Truss vai encontrar muitas dificuldades, e os grandes líderes, né, um Churchill, por exemplo, são coisa do passado. Hoje os líderes britânicos estão naquela linha triste dos líderes mundiais, né, nesse momento em que os Estados Unidos elegeram Donald Trump, né? Então, o momento do Charles, que esperou 70 anos para assumir o trono, é um momento difícil, não vai ter vida muito fácil, não. Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora um olhar aqui para a nossa política doméstica, ainda ecos do 7 de setembro, né, Eliane? E hoje expectativa pelo Datafolha. O presidente queria o Datapovo, que ele falou lá no 7 de setembro. Pois é. Exatamente. Hoje, a repercussão de hoje é que o presidente Jair Bolsonaro ignorou solenemente o 7 de setembro, o bicentenário da independência. Não há uma referência dele às duas datas nacionais na festança ali da quarta-feira, que ele transformou em comício dele, da reeleição dele, e ele ontem não foi na solenidade institucional no Senado Federal. Estavam o presidente do Senado, obviamente é o anfitrião, Rodrigo Pacheco, que defendeu a democracia, estava o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, estava o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava também o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, todos eles que não foram no comício do Bolsonaro, estavam ontem na real homenagem ao bicentenário e ao 7 de setembro brasileiro, defendendo a democracia. E a expectativa geral hoje é do Datafolha, porque o Datapovo que o Bolsonaro cita só olha para a militância bolsonarista nas redes sociais e da militância bolsonarista que vai sim às ruas, faz multidões gigantescas, mas que não é o povo brasileiro. Então, Datafolha, vamos ver como repercute tudo isso no tabuleiro eleitoral. Eliane Cantanhede vai repercutir isso com certeza conosco também na semana que vem, quando ela volta a partir das 9 aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eli. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau. Beijão.